Boa tarde, aqui é o professor Felipe, eu sou professor de português e nós vamos ter agora a nossa primeira videoaula e o conteúdo de gramática desse primeiro período vai ser sobre o romantismo. Então nós vamos começar com o romantismo agora, nesse primeiro mês, e no próximo mês a gente já vai dar início aos conteúdos de gramática e dar continuidade ao romantismo, porque o romantismo é dividido em várias partes. E o nosso foco vai ser o romantismo no Brasil, mas agora a gente vai ter um apanhado geral sobre o romantismo para depois voltar para o romantismo aqui no Brasil. Então, como está aí no slide que vocês estão vendo, eu vou ler para vocês e explicar o que está sendo dito e o que está sendo abordado em cada slide. Então aqui fala, nesses primeiros slides aqui, quando surgiu o romantismo, onde surgiu o romantismo, como ele se desenvolve e os valores que essa geração tem. O romantismo nasce em um contexto de diversas mudanças. Uma das mudanças do século XIX foi a inserção do signo liberdade. Isso ocorre após a Revolução Francesa, com uma das consequências que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a qual pregava a liberdade. O romantismo, quando chegar nas características e nos pontos históricos, vocês vão ver que ele é abordado por várias guerras e revoluções, onde o romantismo se desenvolve. E o romantismo ser, nessa questão da liberdade, ele é muito significativo porque o romantismo traz muito essa questão da liberdade amorosa, né? Você poder se apaixonar por qualquer pessoa e você ter um pensamento livre. Com todo esse cenário, o sujeito inserido no romantismo podia trazer à tona originalidade de criação. Em paralelo a isso, havia o desenvolvimento da imprensa. E aí, com o desenvolvimento da imprensa, né, tem a liberdade de imprensa, que com tudo isso vai trazendo o jornal, vai trazendo fatos cotidianos que são mais voltados para o que as pessoas pensavam e não para o que era imposto. Esse momento de certa liberdade na criação do artista o fez esquecer do academicismo, ou seja, de questão de academia voltado para o formal, ou da arte que retratava essencialmente o real. Agora a arte denotava emoção, criatividade do indivíduo e do imaginário popular. Outra característica marcante do romantismo foi a retomada dos valores medievais. Desse modo, a mulher era idealizada e trazida à literatura como pura e virginal. O ser amado, no caso, era a mulher cobiçada, a mulher que era o centro de toda a história, o centro de todo o contexto. Havia necessidade de nomear um herói baseado nos cavaleiros medievais. Ou seja, você tinha o herói, o mocinho da história, que era apaixonado por essa musa, por esse ser que era o ser amado, a questão da paixão, do romantismo. E aí, inclusive, é por isso uma das formas que o movimento tem esse nome. Seguindo aqui vem o contexto histórico, que era o que eu estava dizendo para vocês, as revoluções, as guerras, as invasões. Os principais fatos históricos que se relacionam com o romantismo são a Revolução Francesa, de 1789 a 1799, invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte, 1807, chegada da família real aqui no Brasil, 1808, e aí nessa parte da chegada da família real aqui no Brasil, vai começar o romantismo do Brasil, mas vocês vão ver só mais pra frente. E a independência do Brasil em 1822. Continuando o contexto histórico. O século XIX foi um momento de desenvolvimento industrial. Nesse cenário, o proletariado, no caso eram as pessoas que trabalhavam, as pessoas que eram empregadas de algum patrão, de alguma empresa ou de algo relacionado. Estava presente nos grandes centros, ocasionando uma espécie de luta entre a burguesia contra o proletariado. A burguesia eram as pessoas ricas, as pessoas da alta sociedade. Com o dinheiro sendo protagonista das relações sociais, surgiu no identitário da juventude romântica evasão acerca do materialismo. Desse modo, o sentimentalismo e a subjetividade
viraram características fortes do romantismo. Ou seja, aí já tem duas características principais do romantismo. O sentimentalismo, né, no caso o sentimento voltado para o romance, e a subjetividade. Em relação a Portugal, a corte portuguesa mudou-se para o Brasil em 1808. Com isso, o Brasil, que ainda era colônia, se transformando com a criação de faculdades, a Biblioteca Nacional e o Banco do Brasil. Com isso, houve uma espécie de preparação para a, enfim, independência do Brasil, que deixou de ser colônia em 1822, enquanto isso, Portugal tentava se restaurar economicamente. Afinal, também em 1808, o mercado brasileiro deixou de ser monopólio de Portugal. Continuando o contexto histórico. O marco inicial do romantismo na Europa, a publicação do romance Os Sofrimentos do jovem Werther, do alemão John Wolfgang, em 1774. Em Portugal, especialmente, o início do romantismo oscila entre o livro Camões, de 1825, de Almeida Garrett, e A Voz do Profeta, 1836, de Alexander Herculano, no Brasil. O romantismo teve início com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, de Gonçalves de Magalhães. Todos esses autores vão ser trabalhados e estudados por nós aqui nos vídeos, nas atividades. Então, vocês já darem uma estudada, uma pesquisada sobre eles é bem importante. Agora, os autores, né, como eu estava falando para vocês, que são autores principais, autores que são bem destaque no romantismo. Goethe na Alemanha, Lord Byron na Inglaterra. O Lord Byron, inclusive, a gente vai ver bastante sobre ele também. Camilo Castelo Branco e Almeida Garrett, de Portugal. Victor Hugo, da França. Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves e José de Alencar no Brasil. Esses do Brasil também a gente vai ver bastante. Cada um tem uma etapa que a gente vai se aprofundar neles. Agora, as características do romantismo. O romantismo em cada país tem suas particularidades. Entretanto, é possível perceber alguns valores comuns em várias nações que desenvolveram essa estética, a saber, o egocentrismo, né, que é voltada para si próprio, né, a pessoa, o principal da história, sempre pensava nele mesmo, no próprio sentimento, mesmo que fosse voltada para outra pessoa, tivesse a musa inspiradora dele, o sentimento não deixava de ser dele, não deixava de ser uma coisa que só ele estava sentindo. Porque muitas vezes essas pessoas, essas musas, nem sabiam que esses autores estavam apaixonados por elas. O sentimentalismo exacerbado, né, que é aquele sentimentalismo exagerado, super forte, super marcado, super visto e percebido à distância, digamos assim. Nacionalismo, né? O nacionalismo é uma das características mais marcantes do romantismo, que o amor à pátria é muito forte, é muito marcante nas obras. Idealização do amor e da mulher, que é a musa principal. Tom depressivo, porque muitas vezes esse amor não era correspondido, muitas vezes era um amor platônico, então esse tom depressivo era muito voltado por isso. Típico de diversos autores românticos, sendo facilmente encontrável entre eles um discurso que exalta a fuga da realidade, seja pela morte, seja pelo sonho ou ainda pela própria arte. Então, pessoal, aqui eu trouxe, nessa primeira aula que a gente está tendo, algo assim muito introdutório para os nossos conteúdos. A gente vai ver o romantismo nesse primeiro período inteiro, vai ser só sobre romantismo e as especificidades do romantismo do Brasil, romantismo da Alemanha, os autores, as fases do romantismo, como que ele se divide, como que ele é estudado. Então, caso vocês tenham vontade de procurar, vontade de pesquisar sobre, já é bom vocês irem pesquisando, porque a próxima atividade vai ser sobre o romantismo, sobre os autores e tudo mais.
Então, a atividade de vocês do formulário já foi postada nos grupos de vocês do WhatsApp. Quem não fez ainda é bom fazer. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês também podem procurar pelo WhatsApp. E por hoje é isso. Então, até a próxima aula.